Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E hoje, pessoal, nós estamos aí com um resumo da NR18 para concursos, tá bem? Resumão, quase que esse resumo não sai. Essa aula, hoje é sábado, era para essa aula ter ido ao ar quinta-feira. Porém, é bastante conteúdo, vocês podem ver que eu estou aqui com 75 páginas, porém não se preocupem que essas 75 páginas, muitas delas são constituídas por imagens, tá bem? Então nós estamos aí, e você tem bastante páginas em branco. Então, não são 75 páginas de conteúdo direto, tá? Tem partes em branco aí. Pessoal, algumas considerações preliminares aqui. Coloque esse vídeo na velocidade 2 se você achar que eu estou falando devagar demais e já aproveita a oportunidade, se inscreve e clique em gostei, tá bem? Para valorizar o nosso trabalho. Pegue uma água, um café aí, porque é provável que a gente passe a próxima hora e meia, 2 horas aqui discutindo esse conteúdo, mas eu asseguro a você que vai valer muito a pena, tá bem? Então vamos lá, NR18, norma que fala pra gente aí das condições do meio do ambiente de trabalho na indústria da construção. E aqui ela tá toda esquematizada, tá toda grifada, tá bem, galera? Eu trouxe aqui somente as partes que mais caem. Então, sem pensar demais, a gente já vai vir discutindo cada um dos pontos, tá? Se eu mostrar para vocês aqui as subdivisões que eu fiz, os tópicos que serão abordados, serão esses aqui. O que deve conter, cai bastante área de vivência, eu destaco, aproveito a oportunidade para destacar que áreas de vivência são um dos conteúdos queridos das bancas aí, e a gente vai ver cada um deles começando aqui, não área de vivência, mas começando pelo nosso programa de condições do meio ambiente do trabalho da indústria da construção. São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 ou mais trabalhadores, tá? Pessoal, então se a banca perguntar para você, é obrigatório o PCMAT em estabelecimentos com 200 ou mais trabalhadores? Aí você vai pensar, espera, é 20, mas a banca aqui está falando 200. Tá certo, pessoal? Tá certo, porque esse é obrigatório para 20 ou mais, com certeza será obrigatório para 200 ou mais. Então atente-se para essa possível pegadinha que a banca pode fazer, esse possível trocadilho que a banca pode fazer com você aí, tá? O PCMAT deve contemplar as exigências da NR9, deve ser mantido na obra, tá certo? E elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Engenheiro civil pode fazer PCMAT? Depende. Ele tem pós em segurança do trabalho? Caso ele tenha, ele pode fazer, mas caso não, somente um profissional da segurança do trabalho vai poder fazer. Vou colocar o celular no modo avião aqui, que está fazendo ruído na nossa aula. Maravilha. Então o que mais, pessoal? A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio, tá? O que mais? As bancas perguntam bastante isso, pessoal. Quais documentos integram o PCMAT? É um dos conteúdos mais abordados, a banca gosta de pedir, gosta de perguntar, e são o memorial sobre as condições, meio ambiente de trabalho e operações. Pessoal, o PCMAT é um plano de segurança para a obra, tá? Então ele tem que trazer todos os riscos. Esse memorial, sempre que estiver falando em memorial, tem que vir a cabeça texto, tá? Descrição, imagens. Então, o memorial esse memorial do PCMAT vai trazer toda uma lista lá e uma descrição dos possíveis riscos, vai trazer projeto de execução das proteções coletivas para combate a esses riscos, especificação técnica, espessura das chapas, das madeiras, dos andaimes, dos cabos de aço a serem vinculados aí para serem associados aos andaimes, aos trabalhadores, para evitar queda, por exemplo, tá certo? Especificação técnica das proteções coletivas e individuais, cronograma de implantação das medidas preventivas definidas em conformidade com as etapas de execução da obra. Cada etapa da obra, cada fase da obra, um risco diferente. Então, um cronograma aí que permita que as medidas de segurança elas caminhem juntamente com as fases da obra atendendo os diferentes riscos. Layout inicial e atualizado. Pessoal, a gente tem um layout que ele não vai ser sempre o mesmo. No começo da obra eu tenho o alojamento pode estar em um local, as instalações sanitárias em outro, e daí a pouco não ser mais possível que eu tenha esse arranjo. Então, esse layout está associado ao cronograma também, tá? Porque na fase 1 da obra eu posso ter um layout de canteiro, na fase 2 da obra eu posso ter um outro, e assim sucessivamente. Programa educativo,
prevenção de acidentes, doenças do trabalho, então você vai ter de educar o seu trabalhador no que diz respeito aos riscos também. E, pessoal, profissional legalmente habilitado é aquele que tem registro no conselho de classe, tá? E o engenheiro civil sem pós em segurança no trabalho não pode fazer PCMAT, que isso fique claro. O que vale a pena a gente destacar assim demais desse tópico que acabamos de estudar? PCMAT se o canteiro tem 20 ou mais trabalhadores. E detalhe que talvez a sua empresa ela tenha só 10 trabalhadores, mas haja outros 10 trabalhadores, 15 trabalhadores de terceirizadas. E nesse caso, vai ter de ser elaborado o PCMAT, tá? Conta não é só... a gente está falando na obra no sentido global aqui, tá? Então, se você tem só 10, mas no total dá 50, vai precisar de PCMAT. Elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. O que mais? O que deve conter no canteiro de obras, pessoal? Deve dispor de instalações sanitárias, que são lavatório, mictório, vaso, chuveiro. Nós veremos as definições, a definição de instalação sanitária daqui a pouco. Nós veremos que é toda instalação destinada ao asseio corporal ou excreções fisiológicas, tá? Isso aí são as nossas instalações sanitárias. Vestiário deve ter, alojamento, se alojados, evidentemente. Local de refeições tem de ter, deve ter, tá certo? Cozinha, quando houver preparo de refeições, lavanderia, se alojados, e área de lazer, se alojados. Notem que os itens C, F e G, eles só serão obrigatórios caso os trabalhadores estejam alojados. Você só vai precisar de cama para essa galera dormir, que é o alojamento, se eles estiverem dormindo na obra, evidentemente. Só vai precisar de lavanderia caso eles estejam lá, e área de lazer caso eles estejam alojados também, certo? Cozinha, quando houver preparo de refeições, é comum, pessoal, o proprietário, o cliente, o consórcio, o condomínio, que seja, eles terceirizarem. Então, eles passam num restaurante e falam, olha, eu quero 50 marmitas todo dia às 11 da manhã, a obra do endereço tal. Combina o valor, chega lá, a doblô, chega um fiorino lá, trazendo todas as marmitas, tá? E o pessoal... devidamente com gorro, avental, etc, etc. Então, a cozinha só vai haver quando for preparo de refeições no canteiro. O que mais que nós temos? Ambulatório, quando se tratar de frente de trabalho com 50 ou mais trabalhadores. 50 ou mais tem de ter ambulatório, tá certo? Exato e 50, tem de ter. 49, convém ter, mas não é obrigatório, tá? Que mais? O cumprimento do disposto das alíneas C, F e G é obrigatório nos casos onde houver trabalhadores alojados. Maravilha. As áreas de vivência devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Pessoal, quando está falando conservação, higiene e limpeza, é válido para tudo isso aqui. As instalações sanitárias têm que estar com conservação, higiene e limpeza. O vestiário, o alojamento, o local de refeições, cozinha. E detalhe que é perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, tá? Aí, por exemplo, na hora que o pessoal vai para casa, eles saem do canteiro e trazem a bota suja de barro, etc, etc, e vão tomar banho, por exemplo. É lógico que vai sujar, pessoal. Mas esse pessoal saindo, precisa ir lá uma equipe de manutenção para fazer a limpeza das instalações sanitárias, no caso do exemplo, tá? Então, deve ser conservado em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Se o banheiro está cheirando mal, o Ministério do Trabalho chega na obra, é passível de autuação, de multa, de advertência, etc. Instalações móveis, inclusive containers, serão aceitas em áreas de vivência, de canteiro de obras e frente de trabalho, desde que cada módulo possua área de ventilação natural de no mínimo 15%, tá? A maioria das outras, quando se fala em área de ventilação associada à área do piso, normalmente é 10%. Porém, quando a gente está tratando de containers, instalações móveis do tipo container, elas devem possuir um mínimo de 15% da área do piso e no mínimo 2 aberturas também, adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna. Garanta condições de conforto térmico, possua pé direito mínimo de 2,40, garanta conforto, higiene e proteção contra riscos de choques elétricos por contatos indiretos. Se a banca trouxer uma alternativa para você,
Proteção contra risco de choques por contato diretos. Isso tá certo, pessoal? Não tá. E deve ter aterramento elétrico também, tá certo? Nós voltaremos nessas instalações móveis, daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens para vocês. Mas atenção, risco de choque elétrico por contatos indiretos, tá ok? O que mais? Pessoal, e aqui nós estamos falando das áreas de vivência já, tá bem? Estamos falando das áreas de vivência. Isso aqui é... é o que as bancas gostam de cobrar. Se você me perguntasse, Thales, o que eu estudo para... Eu quero estudar NR18, mas eu tenho 5 minutos. O que eu estudo? Eu diria, estuda área de vivência. Estuda pé direito, estuda a descrição, estuda a ventilação, tá certo? A área de vivência é o que as bancas gostam de cobrar. O que mais? Deve haver em todo canteiro... Isso aqui é o meu resumo, tá? É um comentário resumo. Deve haver em todo canteiro instalações sanitárias, vestiários, locais de refeição, cozinha, se a comida é preparada na obra, ambulatório, se 50 ou mais trabalhadores, e se os trabalhadores estiverem alojados, deve haver lavanderia, alojamento e área de lazer. Maravilha? Instalações sanitárias. O que são as instalações sanitárias? Entende-se como instalações sanitárias o local destinado ao asseio corporal e ou ao atendimento das necessidades fisiológicas de excreção. Então não precisa dizer mais muita coisa, né, pessoal? Onde o pessoal vai tomar banho, fazer xixi e cocô. Essas são as instalações sanitárias, tá certo? Deixe-me ver o que mais que nós temos. É proibida a utilização das instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos no subitem. Então, se algum sujeito quiser expressar a sua sexualidade, seja com um parceiro ou seja sozinho, ele tem que procurar outro lugar, ele tem que sair da obra. Obra não é lugar de usufruir sexualidade, vamos dizer assim. É lugar de trabalhar, tá bem? Resumo da história. É proibida a utilização de instalações sanitárias para outros fins que não aqueles previstos no subitem, ou seja, tomar banho e excretar. É as únicas coisas que são permitidas nas instalações sanitárias. As instalações sanitárias devem ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene. Pessoal, limpeza, conservação e higiene. Limpeza, conservação e higiene. Isso aí a gente tem de lembrar sempre, tá? Ter portas de acesso que impeçam o devassamento. O devassamento é aquela espionagem, tá, pessoal? Se olhar pela fresta da porta ali, talvez haja algum pervertido e tem uma técnica de segurança bonita lá no canteiro de obras, e a menina vai no banheiro e adivinha o que ele tenta fazer? Tenta espiar a menina. Então, as portas, elas devem ter esses acessos que impeçam... Acessos? Isso, devem ter portas de acesso que impeçam o devassamento, tá bem? Então, é uma proteção que principalmente as mulheres devem ter aí contra algum pervertido lá do canteiro. E o resguardo conveniente, tá certo? Deixe-me ver o que mais. Ter paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira. Eu vou fazer um grifo nisso aqui, pessoal, eu quero deixar isso aqui claro. As paredes das instalações sanitárias podem ser de madeira, mas, Thales, o local de tomar banho pode ter paredes de madeira? Pode ter sim, tá, pessoal? Desde que seja conservado, a norma ela é como um todo. Então, pode ser de madeira desde que seja mantida a conservação e a higiene. Pessoal, quando fala de conservação, quer dizer o quê? Quer dizer que se começou a deteriorar, se começou a apodrecer, se começou a surgir fungo, aquilo não está em condições apropriadas, deve ser substituído, tá? As instalações, as áreas de vivência, elas também devem ser manutenidas, elas devem ser mantidas em bom estado de conservação. E higiene, pelo amor de Deus, deixa tudo limpinho, né? Não vai deixar lá em situações precárias no nível séptico, tá? A sepsia do local deve estar adequada. Deixe-me ver o que mais. Ter paredes de material, pode ser de madeira. Ah, o banheiro pode ser de madeira. Pode. O banheiro pode ser de madeira. Pode. Se a banca perguntar, pode. Por quê? Pode ser uma madeira plastificada, uma madeira que tem uma resina, uma madeira que tem um revestimento que seja hidrófugo e dê longevidade a essa madeira. Então pode ser de madeira sim.
Ter pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante. A gente está falando de quê? Das instalações sanitárias. Banheiro, tá certo? Banheiro, em resumo, tá? Instalações, inclusive eu vou até colocar bem aqui. Banheiro, vou colocar aqui, banheiro. Agora pincel de formatação e maravilha. Então tá certinho. Podem ser de madeira. Pisos antiderrapantes, tá? O piso deve ser antiderrapante. Ser independente para homens e mulheres, então, banheiro feminino para um lado, banho feminino para um lado, banheiro masculino para outro, banho masculino para outro, tá? Quando falo aqui quando necessário, é porque tem obra que não tem mulher, pessoal. A gente sabe que a construção civil é um ambiente extremamente masculino, as mulheres estão vindo aí com toda energia e tem de vir mesmo, tá? E daqui a pouco a gente, apesar que a norma já prevê, né? Mas havendo mulheres, vão ter instalações independentes. Vocês entenderam o que eu quero dizer aqui. Ventilação e iluminação adequadas, tá? Detalhe que aqui não relaciona as áreas de abertura da ventilação à área de piso, como é feito, por exemplo, no alojamento. E eu preparei uma tabela, pessoal, essa aula tá um show, fica até o final. Se você ficar até o final, você não vai se arrepender. Tem um prêmio lá ao final, resumos Ultra Super Master, tá? Aguardem para ver. Deixa-me ver o que mais. Instalações elétricas adequadamente protegidas. Pessoal, tem 3 coisas que mais matam na construção civil. Vou falar para vocês aqui. Descarga elétrica, tá? Anota aí. O que mais mata na construção civil? A nossa indústria é uma indústria gigantesca. O Ministério da Previdência Social. Enfim, a Previdência Social diz que nós somos uma das indústrias que mais tem acidentes graves, acidentes fatais, tá? Nós, construção civil. E o que acontece? De onde vem? Qual a gênese? Qual é o topo das causas desses acidentes graves e dos acidentes fatais? Primeiro lugar, descarga elétrica. Segundo lugar, quedas, tá? Queda de altura. E terceiro lugar, soterramento. Então, assim, se você lembrar que descarga elétrica, queda de altura e soterramento é o que mais mata, você vai proteger adequadamente as suas instalações elétricas, tá? Então, sempre que falar em instalações elétricas, cuide para que estejam adequadamente protegidas, entendido? As instalações sanitárias devem ter pé direito mínimo de 2,50 ou respeitar o código de obra do município, tá? Pessoal, é o seguinte, tem um princípio da lei aí, do direito, que fala que você tem de obedecer à lei mais restritiva. Então, por exemplo, se o Código de Obras diz que o pé direito mínimo é 2,75, você vai poder ter um pé direito de 2,50? Não vai, porque você vai estar ferindo o Código de Obras do município. Aí o fiscal bate na sua porta, nessa situação hipotética, em que o pé direito mínimo é 2,75, tá lá você com o pé direito mínimo de 2,50, mas você fala, mas eu tô dentro da NR18. Aí o fiscal vai dizer, mas você não checou o código de obra do nosso município. Você tá dentro da NR18, mas você não tá dentro do código de obra. E pode multar você, passível de multa, tá? É provável que isso aconteça? Não. É provável que o município estabeleça a altura mínima para instalações sanitárias? Não. Ele vai deixar isso a cargo da NR. Mas, pessoal, você tá na obra em Xinguara, você tá na obra em Salvador, você tá na obra em... Você entende? Naquele município, checa o código de obra de lá, tá? Checa, é mais que obrigação, é dever. Não sendo permitido um deslocamento superior a 150 metros. Estar situado em locais de fácil acesso. Pessoal, banheiro, eu até citei um exemplo na aula anterior, a gente já tem aula da NR aí, tá? O trabalhador, ele não pode estar mais a 150 metros dos gabinetes sanitários, dos vasos sanitários. Na situação de ele dar uma dor de barriga, dar um piriri, ele precisa correr para o banheiro e a gente tem essa distância limite de 150 metros aí. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção de um conjunto para cada 20 trabalhadores ou fração.
bem como chuveiro na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 ou fração. Só isso aqui cai demais, demais, demais. Thales, eu tenho 30 segundos. E o que eu estudo? 30 segundos é bom, hein? Eu tenho 30 segundos para estudar NR18. O que eu estudo? Estuda o tópico 18.4.2.4, que trata das proporções dos aparelhos sanitários para os trabalhadores, tá? Lembre-se bem, lavatório, vaso e mictório, 1:20 ou fração, chuveiro, 1:10 ou fração. Vai ter bizu mais tarde para lembrar disso aí, tá bem? Vamos falar um pouco dos lavatórios. Eles podem ser individuais ou coletivos, do tipo calha, tá? A gente está acostumado, pessoal, com mictório tipo calha, mas lavatório tipo calha não é tão comum. Então, se a banca falar para você em lavatório tipo calha, tá na norma, tá? Tá na norma. A linha A do tópico 18.4.2.5.1 é permitido lavatório coletivo tipo calha. Possui torneira metal ou de plástico. Ficar a uma altura de 0,90, tá? Uma altura padrão aí para o lavatório. E ele pode ser de coluna ou sem coluna, tá? Vou mostrar umas imagens abaixo. Pessoal, esse documento ele tá com 75 páginas, é de imagens, tá? Tem muita imagem lá pro final, então não desespera se olhar aqui no rodapé e ver que tem 75 páginas não. Eu pus imagem de lavatório tipo calha, de mictório tipo calha, tem um monte de imagem lá embaixo que trouxe um pouco de volume para o documento, mas vamos adiante. Devem ser ligados diretamente à rede de esgoto, quando houver, tá? Pessoal, aqui fala quando houver, e se não houver? Pessoal, se não houver rede de esgoto, que leva isso para o coletor público, lá para a rede pública, vai haver uma fossa séptica, tá? Não é que o lavatório vai ficar despejando água a céu aberto lá, porque isso contrariaria a higiene e o Ministério do Trabalho autuaria. Então, se não tem rede de esgoto, vai ser conectada à rede que vai dirigir a um filtro anaeróbico, a um sumidouro e a uma fossa séptica, tá certo? Ter revestimento de material liso, impermeável e lavável. Estamos falando dos lavatórios. Ter espaçamento mínimo entre as torneiras de 60 centímetros. Pessoal, 60 centímetros é o espaço básico do ser humano, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa imagem aqui, deixe-me ver se eu abro. Entendam que 60 centímetros é o espaço básico do ser humano. Então, veja só, é isso aqui que nós temos de lembrar. Então, se você coloca as torneiras dos lavatórios ou lavatórios com um espaço inferior, do tipo calha, no caso, porque o lavatório tipo cuba, ele já vai ter a distância padronizada, para que uma pessoa vá até ali e use aquele aparelho. Porém, se for um lavatório do tipo calha, lembrar que tem de ter 60 centímetros mínimo, tá bem? O que mais? Mínimo entre as torneiras de 60 centímetros, quando coletivos, e dispor de recipientes para coleta de papéis usados. Comentários. Para alguns pode ser que a permissão de lavatórios tipo calha cause estranhamento, porém são permitidos. Então aquela história que eu comentei aqui em cima. A gente está acostumado a mictório tipo calha, mas lavatórios do tipo calha já não são tão comuns. Já é mais comum os individuais. Mas se a banca falar para você em lavatórios tipo calha, eles são permitidos sim, tá? Lavatórios coletivos tipo calha. Aos vasos sanitários. O local destinado ao vaso sanitário, que é o gabinete sanitário, deve ter área mínima de 1 metro quadrado. Isso aqui cai muito, Thales. Demais. Borda inferior de no máximo 15 centímetros. Isso aqui é a porta, tá? A porta, aquele vazado abaixo da porta, ele não pode ter altura superior a 15 centímetros. Limitado a 15 centímetros. E as divisórias, eles devem ter altura mínima de 1,80. O que se entende, pessoal? Se entende que eu não posso entrar no banheiro e ver quem está fazendo xixi ou fazendo cocô. Então eu devo ter uma lavação mínima de 1,80. Ah, mas eu tenho 2 metros de altura. Aí eu sinto muito para você, meu querido. Eu sinto muito, tá? Você está fora da média e a norma passou a régua pela média e estabeleceu as divisórias com altura mínima de 1,80. Se você tem 1,90, se você tem 2, sua cabeça vai ficar passando da porta e o pessoal vai saber que você está fazendo necessidade lá. Então, paciência, né?
Ter recipiente com tampa para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico. O trabalhador não tem de trazer papel higiênico de casa, não tem de ser preocupação do trabalhador comprar papel higiênico. Isso é responsabilidade do holder da obra, tá? De quem está tocando a obra. Os vasos sanitários devem ser do tipo bacia turca ou sifonado. Descarga, ter caixa de descarga ou válvula automática. Thales, eu não sei o que é uma bacia turca. Isso aqui é uma bacia turca, tá, pessoal? O sujeito ele vai pôr os pés aqui, vai flexionar, ficar de cócoras, eu acho que é a expressão, e vai fazer a necessidade aqui. Aí você fala, nossa, Thales, que eu vou mostrar bacia tipo turca. Vou mostrar aqui, muitos trabalhadores, pessoal, você pode se enganar achando que não existe preferência por isso aqui, mas isso aqui chega muitas vezes a ser até mais higiênico do que o vaso tradicional, porque ele evita o contato da nádega do trabalhador, da pele do trabalhador com com a peça sanitária, com a louça sanitária, tá? Então isso aí pode acabar sendo até mais higiênico. Essa é a bacia sanitária tipo turca, tá? Caso você não conhecia, eis aí, tá certo? Alguns trabalhadores eles até preferem, tá certo? Esse tipo de bacia. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui eu já mostrei. Tudo bem. Certo. Ter caixa de descarga ou válvula automática. Isso aqui é sabido. Rede geral de esgotos ou ser ligado à rede geral de esgotos ou à fossa séptica, tá? Os vasos, com interposição de sifões hidráulicos. Sifões hidráulicos, pessoal, utilizando a nomenclatura lá da 5626, nossa norma de água fria, na verdade é a 8160, né, que é de esgoto, perdão. São os desconectores, são os sifões que vão impedir, quando fala interposição de sifões hidráulicos, são os nossos bons e velhos fechos hídricos, tá? Fechos hídricos, que vai impedir o retorno de gases que possam provocar mau cheiro no interior da instalação sanitária. Falamos dos vasos, agora vamos falar dos mictórios. Eles podem ser individuais ou coletivos, do tipo calha, certo? Material liso, impermeável e lavável, e a descarga ela deve ser provocada ou automática. O que acontece? Há sensores, pessoal, que o sujeito ele sentou-se ao vaso e tal, fez a necessidade dele, quando ele se levanta, a descarga já é automática. Ou a descarga provocada, tá? Que é o que você puxa a cordinha ou pressiona o botão lá da caixa acoplada, tá? O que mais? Altura máxima, 0,50 centímetros do piso, tá? Então você não pode ter um vaso ultra super suspenso, tá? Limite é meio metro. Deve ser ligado diretamente à rede de esgoto ou à fossa séptica com interposição de sifões hidráulicos, novamente, os nossos fechos hídricos. Opa, eu citei vaso aqui, mas a gente está falando de mictório, né? Perdão. Os mictórios eles devem ficar a uma altura máxima de 50 centímetros do piso. Mictórios, tá, pessoal? Perdão pelo vaso sanitário. Mas eles devem ter fechos hidráulicos também, assim como os vasos sanitários. E aquela história do espaçamento mínimo de conforto do ser humano, tá? 60 centímetros. 60 centímetros eles devem ser espaçados, cada segmento do mictório tipo calha, né? Ele deve ter 60 centímetros e deve corresponder a um mictório tipo cuba, ou seja, é equivalente a um mictório tipo cuba. O que mais? Chuveiros. A área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 0,80 metros quadrados, com a altura de 2,10 do piso. Então, você vai ter um cubículo ali, o gabinete de banho, tá? A gente pode chamar assim, gabinete de banho. Ele tem uma área mínima de 0,80 metros quadrados, que colocando em termos lineares, seria uma possível dimensão 0,80 por 1, que é uma dimensão interessante. 80 é estreito, considerando que o espaço do ser humano é 60, já começa a ficar estreito, mas é aceitável. A área mínima de 0,80 e a altura do chuveiro 2,10.
Os pisos dos locais onde forem instalados os chuveiros devem ter caimento que assegure o escoamento da água para a rede de esgoto quando houver rede de esgoto e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de madeira. Então, a área de banho ela deve ter piso antiderrapante ou provido de estrados de madeira, tá? Estrados de madeira, pessoal, de modo genérico, são esses aqui, tá certo? Você nota que ele envernizadinho, ele fica bonitinho. Agora, sem o verniz, só na forma de pallet aqui, essa madeira ela pode acabar criando uma camada viscosa, uma camada de limo, uma camada de lodo, uma camada de musgo, tá? Vamos colocar nesses termos, o que pode deixar essa superfície derrapante. Então, se atentar na instalação de estrados de madeira, se atentar que quando essa madeira aqui, por exemplo, ela está revestida com verniz, tá? Que meio que impede a absorção de água da madeira. Mas se você coloca essa madeira aqui lá, ela vai absorver água, pode ser que ela apodreça, enfim. Então, atenção quanto a isso no que diz respeito à colocação a estrados de madeira, tá certo? Se atentar para isso aí, porém a norma ela autoriza. Ela diz que, desde que conservadas as condições de higiene e conservação, você pode colocar estrado de madeira lá na área de banho. Os chuveiros devem ser de metal ou plástico, individuais ou coletivos, dispondo de água quente. Aí você pergunta para mim, Thales, no sertão nordestino, no sudeste do Pará, é preciso chuveiro com água quente? Pessoal, eu diria que seria até uma questão de bom senso da fiscalização do trabalho, tá? A dispensa aí de chuveiro de água quente. Mas se a gente for pela letra da norma, você tem de ter ou um boiler lá e os misturadores para dispor de água quente para os trabalhadores, ou um chuveiro elétrico. Tá? Se a gente for na letra crua da norma, tem que ter. Se a gente for pelo bom senso e pensar no clima equatorial que a gente tem aqui no sudeste do Pará, é loucura, tá? Os fiscais do Ministério do Trabalho aí, que me desculpem, mas até mesmo no inverno, dificilmente a temperatura da água vai chegar ao ponto de ser desconfortável. Sobretudo considerando que nós temos expedientes das 7 às 11 e das 13 às 17. Ou seja, a galera trabalha no pico do sol. O reservatório de água está exposto ali, mas o que manda é a letra da norma. E o que a letra da norma diz? Diz que tem de ter água quente. E se a norma diz... A gente está falando aqui de resolução de questões, eu não vou entrar nesse mérito, que é polêmico, mas o que a norma diz tem de ter água quente para o trabalhador. Porque a mesma norma que é válida aqui para o Equador, é a norma que é válida lá, eu digo região equatorial, tá? Não o país Equador. A mesma norma que é válida para o norte brasileiro e nordeste brasileiro, é a mesma que é válida lá para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Santa Catarina. Então a gente precisa se atentar a isso também. Deve haver suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada chuveiro. Então o gabinete de banho, chuveiro, 2,10, tem de ter uma saboneteirinha, tem de ter um cabide para toalha e isso em cada bloco. Havendo chuveiro elétrico, tem que aterrar, né, pessoal? Como eu falei, descargas elétricas são uma das coisas que mais matam. Um dos tipos de acidente de trabalho que mais matam na indústria da construção. Pessoal, aí o que acontece? Eu grifei aqui porque fala que os chuveiros devem ser de metal, individuais ou coletivos, tá? Isso aqui é problemático porque o entendimento hoje da Justiça do Trabalho é que obrigar o trabalhador a ficar pelado na frente dos outros, isso fere a dignidade. Então a NR24 já traz que os compartimentos, a NR24 é o quê? É condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. E diz que os compartimentos destinados ao chuveiro devem ser individuais. Então nós temos aqui que a NR24 ela contraria aquilo que é posto
no 18.4.2.8.3 da NR18 de 2018. Essa NR que eu estou aqui com vocês é a NR18 de 2018, tá? E fala que os chuveiros podem ser individuais ou coletivos. Porém, a NR20, a NR24 já diz que tem de ser individual, tá certo? O que mais? Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha correspondente a cada chuveiro. Maravilha. E esse grifo que eu queria fazer. Conservação, higiene e limpeza. Vamos falar dos alojamentos agora. Os alojamentos dos canteiros de obra devem ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente. Thales, o que você está me dizendo é que onde o pessoal vai dormir pode ter paredes de madeira? Pode. E digo mais, o piso pode ser de madeira também, tá? No alojamento as paredes podem ser de alvenaria ou material equivalente, podem ser... o piso ele pode ser de concreto, cimentado ou material equivalente, podendo ser de madeira, tá? Ter cobertura que proteja das intempéries. Ter cobertura que proteja das intempéries. Intempéries está falando de chuva, está falando de vento, está falando de fenômenos da natureza, tá, pessoal? Ter área de ventilação de no mínimo 1/10. Aqui a gente já tem uma relação da área de ventilação com a área de piso. Ter iluminação natural ou artificial, detalhe, e ou pode ter iluminação natural e artificial, ou pode ter iluminação natural ou artificial. Se a norma trouxer para você, o alojamento tem de ter iluminação natural e artificial, tá errado. Se a norma não, se a banca, tá? Se a banca trouxer para você iluminação natural e artificial, tá errado. E ou artificial. Ter área mínima de 3 metros quadrados por módulo, cama, armário, incluindo área de circulação. Pessoal, cada trabalhador deve ter uma cama, cada trabalhador deve ter um armário e cada trabalhador deve ter um módulo, tá? E área para circular, evidentemente. Então, eu já vi questões de prova, atenção para isso aqui, hein? Atenção para isso aqui. Eu já vi questões de prova utilizando a linha F, onde fala que a área mínima é 3 metros quadrados, para dimensionar a área de alojamento. Então era mais ou menos como se a questão dissesse assim: eu tenho um canteiro eu tenho uma obra com 50 trabalhadores alojados. Qual deve ser a área mínima para o alojamento? Aí 50 vezes 3 metros quadrados, 150 metros quadrados era o gabarito. Então se atenta para isso aí também, porque a banca pode exigir isso de você. Ter pé direito de 2,5 para camas simples e 3 metros para camas duplas, tá? 2,5 metros para camas simples e havendo beliche, que são as camas duplas, 3 metros. Não estar situados em subsolos ou porões da edificação. Pessoal, eu até coloquei uma frase, é o que eu falei nas aulas passadas. Muitas vezes a gente exagera na verbalização aqui, não falando palavrão, mas não que eu exagera, não no sentido de falar palavrão, mas exagera na magnitude dos exemplos. Então, muitas vezes a gente dá uns exemplos assim, esdrúxulos, exagerados, para chamar a atenção mesmo. O objetivo é chocar, é espantar, é dizer assim, meu Deus, né? Por quê? Porque quando você tem essa reação, você não esquece. Então, assim, eu até coloquei aqui embaixo no comentário que trabalhador não é rato para dormir escondido ou em porão, tá? Isso aqui é mais uma estratégia pedagógica até. Aí quando a banca chegar em você e falar assim, eu vou pôr o trabalhador no porão ou no subsolo. Aí você fala, meu trabalhador não é rato para dormir escondido em porão ou subsolo não. Então é mais para ajudar a lembrar, tá? Eu peço essa licença poética aí, se vocês me permitem, apesar que não tem nada de poético nesse exemplo, né? Adiante. 2,5 para camas simples e 3 metros para camas duplas. Aqui está. O alojamento não pode estar situados em subsolos ou porões das edificações,
ter instalações elétricas adequadamente protegidas, tá? Pessoal, a elétrica sempre tem de estar protegida. A elétrica sempre tem de estar protegida, tá? Lembrem-se disso. A altura livre permitida entre uma cama e outra e entre a última e o teto é de no mínimo 1,20 metro, 1,20 metros, tá? Pessoal, eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Aqui, essa cama ela estava aqui o tempo todo para isso. Se o alojamento não é instalação móvel, atenção para o que eu vou falar aqui. Se o alojamento foi construído normal, no canteiro, não é um container, por exemplo, essa dimensão entre uma beliche e entre uma cama e outra, e a dimensão entre a cama superior e o teto deve ser de 1,20 metros, tá? Deve ser de 1,20 metros. Eu quero ser enfático nisso aqui, porque vai ter uma outra situação, que é quando as camas estiverem no container, que a distância mínima vai poder ser de 90. Ou seja, quando for instalação móvel, container, a gente vai poder ter uma quebra de 30 centímetros para essa cifra aqui, para esse valor. Mas calma que a gente vai chegar lá. Qual é a regra? A regra é 1,20 no alojamento normal. Alojamento construído, uma área de vivência edificada lá, tranquila, tá? Mas se eu levar o trabalhador para dentro do container, esse 1,20 vira 90. Mas cada coisa na sua vez. A gente vai chegar lá e eu vou explicar. A cama superior do beliche deve ter proteção lateral e escada. Proteção lateral e escada. Tá bem? Proteção lateral e escada. As dimensões mínimas das camas devem ser de 0,80, 80 centímetros por 1,90, 1,90 m. E distância entre o ripamento do estrado de 0,05 centímetros, dispondo ainda de colchão com densidade 26 e espessura mínima de 0,10 centímetros. Pessoal, vamos a cada uma das dimensões por vez. Essa cama aqui que eu mostrei, ela tem 86 centímetros por 1,97. Qual o limite dessa largura? 80. Qual o limite desse comprimento? 1,90, tá? Porque se eu tenho um grandão lá de 1,92, ele vai ficar com os pés de fora já. Então, 1,90 é o mínimo, tá? Porque eu posso ter muito bem um trabalhador grandão lá. A média nacional brasileira deve ser 1,70, 1,73, alguma coisa, 1,65, 1,60, enfim. O que eu quero dizer é que a média dos trabalhadores com certeza não vai ser 1,90, mas eu posso ter muito bem um outlier lá, um grandão, que ele vai ficar alojado e não é legal que ele fique com os pés de fora, ou com a cabeça de fora, né? Então, limite do comprimento, 1,90, largura, 80. Limite da altura entre uma cama e outra, 1,20 se alojamento, 90 se container, tá? E outra coisa, que eu vou até voltar bem aqui, é estrado para colchão. Essa matriz aqui, pessoal, esse estrado de madeira aqui, lembrar que a densidade do colchão é a firmeza do colchão, pessoal, a firmeza da espuma do colchão. Então, quanto mais... Isso aqui deve ser grama por centímetro cúbico. Não, grama por decímetro cúbico. A unidade de densidade é massa por volume, né? Ou gramas por polegada cúbica, alguma coisa assim. Mas resumo da história. Quanto mais alta for a densidade do colchão, mais firme será o colchão, tá? Então, um colchão de densidade 26, vocês me desculpem a expressão, mas é um colchão, sim, meio vagabundo. É um colchão de baixa qualidade, tá? E por conta de ele ser um colchão de densidade baixa, eu não posso permitir que esse estrado aqui, ele seja muito afastado, tá? Aqui, ó, a gente deve estar com uns 15 centímetros, porém, a norma limita esse afastamento do estrado de madeira, base do colchão, a norma limita esse afastamento a 5 centímetros, a distância entre o ripamento do estrado, tá? 5 centímetros. Então, se vamos supor que você está fazendo a sua prova e a banca pôs a imagem de um estrado de madeira para você e ela puxou aqui assim, ó, e colocou uma distância aqui X, daqui, eixo a eixo, na verdade pode ser de face a face,
dessa face para essa face, x. Aí ela coloca aqui, x. E pergunta para você, qual a distância máxima de x? Na verdade, é mínima ou é máxima? Que diz aqui. Aqui fala que é só a distância, não fala se é máxima ou se é mínima, porque tem um problema. Se a gente fechar esse ripamento aqui, a gente não deixa o colchão respirar, vamos colocar entre aspas, não permite a ventilação do colchão. Mas resumo da história, pessoal. A norma diz que essa distância da face dessa ripa aqui para essa outra aqui é 5 centímetros, tá? Galera, aí você pergunta para mim, ah, Thales, mas para que eles vão perguntar isso para um engenheiro civil? Galera, a gente está indo para matar, a gente está indo para destruir essa prova. Então, a gente não está indo para brincadeira. Se tem, a gente vai buscar saber. A gente não vai... não é possível cobrir tudo dentro do prazo que a gente tem. Se você está me acompanhando na jornada para Xinguara aí, não vai ser possível cobrir tudo. Mas os detalhes que a gente puder cobrir, a gente vai cobrir. Então, se o IDIB perguntar para nós, lá em Xinguara, qual é a distância entre o ripamento do estrado, a gente vai dizer que é 5 centímetros, na alta, tá? E a espessura mínima do colchão, 10 centímetros. Espessura mínima do colchão, 10 centímetros. As camas devem dispor de lençol, fronha e travesseiro em condições adequadas de higiene, bem como cobertor, quando as condições climáticas assim o exigirem. Então você está lá fazendo uma obra na Serra Gaúcha, você vai ter de dar um edredom. Ah, Thales, mas um edredom é caro, é R$80 um edredom. Você vai ter de dar um edredom para o seu trabalhador, porque a condição climática exige. Você não vai deixar ele hipotérmico lá na madrugada, né? Os alojamentos devem ter armários duplos individuais com as seguintes dimensões. Pessoal, cada trabalhador deve ter um armário, esse armário deve ter tranca ou cadeado, e eu não posso vender cadeado para o meu trabalhador, eu tenho que ceder, é tudo gratuito para o trabalhador está lá para trabalhar, ele não está lá para fazer troca, para comprar nada, tá? Não está lá para isso. Aí o que acontece? Eu tenho que ceder um armário duplo para que ele separe a roupa de trabalho e roupa pessoal, tá certo? O cadeado desse armário, quem tem que doar sou eu. Esse armário ele deve ser ventilado, vai vendo, vai anotando, tá? Esse armário deve ser ventilado e eu tenho duas possibilidades de dimensões de armário. O armário tipo A e o armário tipo B. Eu gosto de chamar o armário tipo A de armário comprido, tá? Isso aqui é uma nomenclatura minha, armário comprido. E eu chamo o armário do tipo B de armário largo. Por quê? O armário comprido, ele é 1,20 por 30. Ou seja, a altura dele é 4 vezes maior que a largura. Por isso eu chamo ele de armário comprido. Tá? Enquanto que o armário largo, ele tem 80 por 50. Então, mais ou menos metade aí, tá certo? O que eu quero dizer? Eu posso ter ou um armário de 1,20 por 30 ou um armário de 80 por 50. Ah, Thales, e a profundidade? A profundidade é padrão. Seja no armário comprido ou seja no armário largo, a profundidade vai ser de 40 centímetros, tá? E pessoal, eu digo mais, o armário, quem diz isso, quem sou eu para dizer alguma coisa, quem diz isso é a norma. A norma diz que o armário deve ser duplo, tá? Ah, Thales, por que deve ser duplo? Deve ser duplo porque ele tem que separar a roupa pessoal dele da roupa de trabalho. Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, para tudo aí, dá um gole na água, vai, respira, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um trabalhador lá na obra, o Alfredo, tá? O Alfredo, ele tem 22 anos e ele tá namorando uma gata lá. E ele sai da obra às 17 e é aniversário da gata dele. E ele quer fazer uma surpresa saindo, ele quer surpreender a gata dele saindo na saída do trabalho dela. Ele sai do trabalho às 17 e ela sai do trabalho às 18. Então a situação é a seguinte, eu devo ter condições no canteiro para que o Alfredo tome banho, entende? Para que o Alfredo se vista, para que ele se perfume, desde que são itens pessoais dele, tá? Mas resumo da história, pessoal, eu devo ter condições de permitir que o meu trabalhador saia da obra pronto para ir para um show,
pronto para ir para a igreja, pronto para ver a gata dele, tá certo? Ele deve daí ter banheiro na obra, tá? Eu devo proporcionar isso para o meu trabalhador, porque ele chega limpo, eu não posso... ele tem de ter a opção de voltar para casa limpo também. Você já pensou? O sujeito é casado, trabalha numa edificação lá, multipavimento e poeira e carpintaria e graxa e óleo e condição, ele desce no tubulão, sobe, escava a base do tubulão dentro daquele tubo de 80 centímetros, chega em casa só o barro e toma banho no banheiro dele que a esposa dele acabou de lavar. Então, não. Esse cara ele vai arrumar problema. Então, o que precisa estar claro na cabeça da gente é que eu devo ter condições de que o trabalhador saia limpo, cheiroso e de cabelo penteado e com creme de dentro da obra. Tá bem? De dentro da obra. Para ver a gata dele. Fechando a situação do Alfredo. Maravilha, pessoal. O que mais? Então, esses dois tipos de armário aí. Tá certo? Vou mostrar para vocês aqui os tipos de armário. Tá? Fechar essa parte dos estrados de madeira aqui. Esse tipo de armário, isso aqui é o que não fazer. Não usar esse tipo de armário, tá? Isso aqui não é armário, isso aqui é um guarda-volumezinho qualquer. Isso aqui não é armário duplo, ele não tem divisória. Isso aqui é um armário decente. Isso aqui começa a entrar no padrão. Por quê? Porque aqui eu tenho provavelmente 1,20, tá? 1,20 por 30, que é a dimensão do armário comprido. E aqui abaixo eu tenho a divisão, armário duplo. E a norma também estabelece, pessoal, perfeitamente. A norma também estabelece a distância da divisão, tá? Veja só. Com divisão no sentido, esse aqui é o armário, eu vou primeiro para o armário comprido. De modo a ter um compartimento de 80 centímetros, que se destine a abrigar roupa de uso comum, e um compartimento de 40 a guardar roupa de trabalho. Então, esse armário aqui, ele está fora da... eu não vou dizer que está fora da norma, mas preste atenção que não tem 40 aqui, tá? Aqui provavelmente tem 25, 30. 25 tem aqui. Então, assim, esse armário, ele é duplo, ele permite separação, beleza? Mas essa divisão aqui, ela poderia estar aqui, ó, ser um pouquinho mais alta, tá? Mas ele é um armário que atenderia. A menos que o fiscal do trabalho que for visitar a sua obra, ele seja muito meticuloso e vá puxar a trena nessa divisãozinha aí. Mas você dando um armário desse para o seu trabalhador, você já está permitindo que ele seja digno, tá? O que mais? Esse aqui é o tipo de armário largo. Enfim, pessoal, ele é duplo, tem divisão. Esse aqui tem até 3 divisões, olha que maravilha. Isso aqui é um exemplo do que não fazer. Não usar esse tipo de armário. Ah, Thales, mas eu vou dar 2 janelinhas para cada trabalhador meu. Não. Não. Sabe por quê? Porque, vamos supor, aqui tem o quê? Eu tenho 5. 5 vezes 5, 25. Eu tenho 25 armários desses. Aí você tem 12 trabalhadores. Cada um tá com 2. Beleza. Mas sabe o que foi? Você contratou mais 5 trabalhadores para sua obra. Ou mais 10. Aí você vai falar, ô Felipe, ô João, ô Alfredo, ô Marcos, faz o seguinte, doa um daquele seu armário para o novo trabalhador que ele tá sem. Aí adivinha, o Marcos, o João, o Felipe, o Alfredo, que tava só com 2, eles estavam com 2, vão ficar só com 1. E vai estar misturando roupa pessoal, roupa da carpintaria, roupa de tubulão, etc, etc, com roupa de trabalho. Opa, roupa de trabalho com roupa pessoal. Então já fere a norma, tá, pessoal? Já fere a norma pesado. Esse aqui é um outro daquele tipo de armário que eu estava mostrando. Esse aqui começa... Esse aqui é um modelo de entrada, tá, pessoal? Começa a servir. Vamos seguir. Esse aqui ele atende bem, tá? Atende bem. Esse aqui, ele é do tipo largo, provavelmente. Olha só o que a norma fala pra gente. 80 centímetros de altura por 50 de largura. Então... Ele tem 50, esse aqui ele tem 50 de altura sim, largura, perdão, e 80. Esse aqui ele tá dentro da norma, perfeitinho, tá? Olha só, a norma diz que o armário tipo largo, ele deve ter divisão vertical, divisão no sentido vertical, com largura de 25 para cada lado. Estabelecido o isolamento de roupa de uso comum e roupa do trabalho. Então esse aqui tá maravilha, olha só.
25, 25, divisão vertical. Aí o que acontece? O Alfredo vai colocar uma camisa passada aqui, tá? Para ele ver a moça dele depois do expediente, perfumado, bonitinho, e fazer a surpresa para ela com rosas na porta do trabalho quando ela sair às 18. Sabe por quê? Porque ele já saiu às 17, tomou banho, e ele fez isso por quê? Porque o armário dele era duplo e a norma e a obra dele estava dentro da NR18. Olha que maravilha, coisa bonita. Ok, pessoal. Então, são outros roupeiros aqui, são outros armários que atendem NR18, tá? Se atentem, porque a prova pode muito bem colocar um armário desse para você. Esses aqui, ó, são armários que atendem, ó, 100% de acordo com o NR18 e NR24. Qual é a NR24? É a que trata também do conforto. Olha só, condições de higiene e conforto nos locais de trabalho. Pessoal, a NR é um pacotão, tá? A gente tem de estudar tudo um pouco. Então, maravilha, a gente viu aqui os armários. Aí isso aqui é a parte de container que eu vou mostrar daqui a pouquinho quando nós chegarmos em instalações móveis, tá certo? Voltando, é proibido cozinhar e aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. Pessoal, aquecer refeição, você vai pôr fogo no alojamento e vai queimar os colchões, vai dar problema. Não aqueçam comida ou cozinhem dentro do alojamento. Ah, Thales, mas eu vou só pegar uma latinha, colocar no chão com um pouquinho de álcool aqui para esquentar a minha marmita, que a minha dona fez. Não, não pode, tá, pessoal? Risco de incêndio, lugar de comer no local de refeições. E todo canteiro de obra deve ter local de refeições. Proibido cozinhar, aquecer qualquer tipo de refeição dentro do alojamento. O alojamento deve ser mantido em permanente estado de conservação, higiene e limpeza. Pessoal, isso aqui é onde a nossa turma dorme, tá? A gente não vai deixar esses caras dormindo no meio do lixo, dormindo em quaisquer condições. A gente vai organizar a turma para que eles trabalhem com dignidade e estejam dormindo dignamente também. É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável no alojamento, tá? No alojamento. Pessoal, toma nota disso aí, tá? Eu tenho de fornecer água no alojamento. Sabe por quê? Porque a comida que serviram meio-dia lá na obra estava muito salgada. O pessoal do restaurante ou da cozinha pesou a mão no sal. Aí o que acontece? O sujeito trabalhou o dia todo no meio do sol, perdendo água, suando um bocado, bebia água e tal. Mas chegou à noite, com aquela comida salgada, com o calorzão do dia a dia, ele quer beber água durante a noite. A gente está falando do alojamento, dos quartos da turma aqui. Então, ele não tem que acordar 3 horas da manhã com sede e cruzar o canteiro inteiro, tá? Porque ele vai estar de Havaianas e no canteiro tem ponta de ferro, tem pedaço de madeira, tem cobra, tem muita coisa, possibilidade. Então, o sujeito ele não pode sair do alojamento para ir beber água, hora essa. Tem de ter água potável, filtrada e fresca. E se o ambiente for quente, a água tem que estar refrigerada, tá? Bebedouros de jato inclinado, equipamento similar que garanta as mesmas condições. E detalhe, é vedado, atenção para isso aqui, jamais copos coletivos, tá? Ou você deixa lá copos descartáveis para os seus trabalhadores, ou você dá uma caneca para cada um com um nome. A norma não diz que tem que ter nome, não, mas é o seguinte, ela veda compartilhamento de copos. Sabe por quê? Isso aqui é um grifo meu, tá, pessoal? É vedado o compartilhamento de copos, porque se o sujeito tiver com corona, se o sujeito tiver com tuberculose, se o sujeito tiver com uma gripe, com hepatite, que hepatite tipo B e C, sei lá, é transmissível por saliva. Então, assim, não compartilha. Não compartilha copo, tá? Ou deixa um copo descartável, cada um tem seu copo, sua garrafinha, tá certo? E tem que ter água no alojamento para ele não levantar no meio da noite e sair pisando em qualquer coisa lá no canteiro de chinelo de dedo. Comentário, sempre conservação, higiene e limpeza, tudo que for área de vivência. Conservação, higiene e limpeza, sanitário, lavanderia, local de refeições, cozinha principalmente, conservação, higiene e limpeza. A elétrica tem que estar adequadamente protegida, tem que fazer, tem que estar, tem de tecer. A elétrica sempre tem que estar
adequadamente protegida. Isso mesmo, pessoal. E outra, aquela velha máxima que a gente estabeleceu aqui. Trabalhador não é rato para dormir escondido em porão, tá? Ou em subsolo. Ah, mas lá a minha região é fria e eles lá no porão, eles vão estar mais escondidinhos, o pessoal vai ficar mais guardado. Não. Não posso ter alojamento em porão ou no subsolo. Tá certo? Vestiários, pessoal. Todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupas dos trabalhadores que não residem no local. O Alfredo está sempre aí para lembrar a gente disso, tá? Lembrem-se do exemplo do Alfredo, pessoal, que quer sair do canteiro e ver a gata dele, e ele quer estar cheiroso, ele quer estar limpinho, tá bem? A localização do vestiário deve ser próxima aos alojamentos e ou à entrada da obra sem ligação direta com o local destinado às refeições. Pessoal, onde deve ficar o vestiário? Próximo aos alojamentos, tá? Ou próximo ou seja, próximo ao alojamento e à entrada da obra, ou próximo ao alojamento ou à entrada da obra. O ponto é o seguinte, o sujeito, ele quer tomar banho e ir para o quarto dormir, porque ele está muito cansado. Então, se você deixa... E mais uma, se você... Pessoal, atenção para isso aqui, atenção para isso aqui. Belo Monte, usina hidrelétrica de Belo Monte, é uma das obras mais icônicas da engenharia brasileira, tá? Inclusive, eu peço a vocês que busquem documentários, tá? Busquem conteúdo, leiam artigos sobre Belo Monte, porque foi uma obra que eu já falei aqui, já citei em outras, em outras aulas, que foi uma obra muito icônica. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Olha esse canteiro de obras, tá? Olha esse canteiro de obras. A galera não perdoa. A galera não perdoa. Olha isso. A galera não perdoa. Paciência, viu? Ok, galera. Esse aqui é o consórcio. Consórcio diz respeito a um grupo de empresas, tá? Mas olhem esse canteiro, pessoal. Pessoal, isso aqui é um helicóptero sobrevoando a pelo menos uns 500 metros de altura, tá? Ixi, pelo menos 400, 500 metros de altura. É o canteiro gigantesco. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Não posso devagar demais, não. Olha só, isso aqui é Belo Monte à noite, tá? Belo Monte à noite. Ou seja, você tinha gente trabalhando 24 horas. Sabe que isso aqui é Belo Monte? É. Você tinha gente trabalhando 24 horas por dia, fins de semana, cumprindo turnos, revezamentos, tá? E o que acontece? Tem parte da equipe que está indo tomar banho, porque eles já foram liberados, e tem parte da equipe que está chegando no trabalho. Então você pensa se o vestiário for longe do alojamento. Aí o sujeito se veste e quer ir para o quarto, para a cama dele, para o módulo dele, dormir. Mas ele tem que atravessar o canteiro inteiro. E no que ele está atravessando o canteiro, passa uma moto niveladora, um caminhão fora de estrada, um caminhão carroceria normal e levanta um monte de poeira, dá um banho de poeira nele. Então, o vestiário ele tem que ser próximo ao alojamento para que ele não tenha de cruzar o canteiro. A gente deve evitar fluxos que não favoreçam os trabalhadores. A mesma coisa, próximo à entrada da obra é a mesma saída da obra, né? Bem, não necessariamente. Não necessariamente, né? A entrada é a mesma saída. Eu posso ter uma entrada e uma saída. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O sujeito, vamos pensar no Alfredo de novo. Ele tomou banho, se perfumou, ele está indo ver a namorada dele. E ele se vestiu. Mas só que, na obra que ele trabalha, o vestiário não fica próximo à entrada da obra. Aí ele colocou um terno, uma rosinha no bolso aqui, junto ao peito. E ele vai sair, mas ele tem de cruzar o canteiro inteiro. E passa um caminhão
que veio descarregar um agregado graúdo lá na obra e dar um banho de poeira nele. Olha que situação. Coitado do Alfredo. Então o que que acontece? Daí o vestiário ser próximo. Nossa, Alfredo sofre, viu? Daí o vestiário ser próximo à entrada da obra, tá? Porque ele já vai sair por ali e não vai sujar a roupa dele. Atenção para isso aí, pessoal. Eu espero que os meus exemplos ajudem, tá, pessoal? Eu espero que os meus exemplos ajudem. Mas eu me divirto dando aula, enfim. Bora lá. Os vestiários devem ter paredes de alvenaria. Isso aqui é o vestiário, a gente está falando de vestiário ainda. As paredes do vestiário podem ser de madeira, tá? Devem impedir o devassamento também, tá, pessoal? Que é aquela espionagem dos pervertidos. Você pensa que você tem moças, mulheres no canteiro também. Você tem de proteger elas desse tipo de pervertido, tá? Tem que proporcionar as adequadas condições para que elas se troquem dignamente e sem ter que estar olhando para cima do ombro se tem algum maluco espiando elas. Então atenção para isso aí. E peão, pessoal, peão não. Os nossos trabalhadores, eles não duvide da capacidade deles, tá? Então a gente deve pensar por eles também. É aquela história, peão é obra. Cobertura que proteja contra as intempéries. Então, choveu. Eu preciso ser capaz de trocar de roupa dentro do vestiário, mesmo que esteja chuva torrencial lá fora. Proteger contra as intempéries. Deve ter ventilação de 1/10 da área de piso. Iluminação natural e ou artificial, tá? Iluminação natural e ou artificial, ou seja, pode ter uma ou a outra, ou as duas. Ter armários individuais dotados de fechadura com dispositivo e cadeado, lembrar disso aí. Ter um pé direito mínimo de 2,5, vestiário mínimo 2,5. Pessoal, e nas condições normais de temperatura e pressão, isso é, aquelas áreas de vivência que não são em instalações móveis, o pé direito mínimo para tudo vai ser 2,5. Eu vou mostrar para vocês agorinha, a tabela resumo. Tem uma tabela super especial que trata disso. Ser mantidos em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Ter bancos em número suficiente para atender aos usuários, com largura mínima de 30 centímetros, tá? 30 centímetros, para que você consiga se equilibrar e calçar um sapato, sentados nesses bancos, por exemplo. Comentário. O vestiário ele deve ser próximo ao alojamento ou à entrada da obra. O trabalhador, ele precisa sair limpo da obra, tá? Ele precisa sair limpo da obra. Áreas de vivência sempre em bom estado de conservação, higiene e limpeza. Cozinha. Pessoal, a gente vai dar uma acelerada agora, tá? Depois de ter brincado um pouco, se divertido, a gente vai pegar firme agora na coisa. Então dá um gole no café aí, dá um gole na água, que a gente vai dar uma acelerada porque temos mais outras 10 páginas para cumprir. E a gente já está fácil com 1h30 de aula aí, e agora que passou da metade. Então vamos acelerar. Ventilação natural e o artificial, boa exaustão. Tô falando de quê? Da cozinha. Pé direito mínimo de 2,80. Note que a cozinha já deve ter um pé direito mais alto, tá certo? Paredes de alvenaria concreto ou madeira, Thales. A parede da cozinha pode ser de madeira? Pode ser sim. Piso de concreto, cimentado ou de outro material de fácil limpeza. Note que o piso da cozinha, talvez madeira, entre em material de fácil limpeza, se for uma madeira com tratamento superficial. Mas enfim, pessoal, não explicita madeira aqui. Diz que deve ser de concreto, cimentado ou de outro material de fácil limpeza. Ter cobertura de material resistente ao fogo, claro, porque você está cozinhando ali, vapor subindo. Talvez você está fazendo uma fritura sobre aquele óleo quente, tá? Então, a cobertura de material resistente ao fogo. Iluminação natural e ou artificial. Deve ter pia, obviamente, para lavar os alimentos e utensílios. Instalações sanitárias que não se comuniquem com a cozinha, de uso exclusivo dos encarregados de manipular gêneros alimentícios, refeições e utensílios, não devendo ser ligados à caixa de gordura. O que está dizendo na linha H? Está dizendo que quem é da cozinha, eles devem ter banheiros exclusivos, tá certo? O banheiro que eles usam não deve ser compartilhado
pelos demais trabalhadores. É o que diz aqui, de uso exclusivo dos encarregados de manipular gêneros alimentícios. E que não deve ligar a caixa de gordura. Pessoal, quem já fez projeto hidrossanitário, ou estudou projeto hidrossanitário, ou executou projeto hidrossanitário, sabe que cocô não pode passar pela caixa de gordura, tá? A caixa de gordura pode até conectar em um tubo de esgoto com a devida declividade, tá certo? Lá na frente. Lá na frente. Mas você não pode, por exemplo, ter uma tubulação que sai do vaso sanitário, joga dentro da caixa de gordura e dali segue, de modo algum, tá? Então não deve ser ligada à caixa de gordura. O quê? A tubulação das instalações sanitárias. Dispor de recipiente com tampa para coleta de lixo. Dispor de recipiente com tampa para coleta de lixo, maravilha. Geladeira, tem que ter geladeira, né? Cozinha, guardar um suco, uma cenoura, uma rúcula, uma alface para a turma, tá bem? Ficar adjacente ao local para refeições. Pessoal, a norma trata como local para refeições. Local para refeições é o nosso refeitório, tá? Nada mais conhecido. Ficar adjacente ao local para refeições, ou seja, cozinha tem que estar junto ali do refeitório. Instalações elétricas adequadamente protegidas, isso aí a gente já está sabendo. Quando utilizado gás, os botijões devem ser instalados fora do ambiente de utilização, em área permanentemente ventilada e coberta. Ah, Thales, por que coberta? Porque se você deixa aquela mangueira lá do botijão de gás no meio do sol, ela vai ressecar. E a duração dela, que ela para ser de 3 anos, 2 anos, 18 meses, vai cair para 6 meses. Então deve estar coberta para não ter chuva e sol e deve estar ventilada para, na situação de um eventual vazamento, eu não ter a concentração de gás suficiente para gerar uma combustão e uma explosão. É obrigatório o uso de aventais e gorros para os que trabalham na cozinha, tá? E se a questão falar para você, deve ser obrigatório aventais e gorros brancos. Procede isso, pessoal? Não procede. Aqui não especifica cor, tá? Diz que tem de ser aventais e gorros, pretos ou brancos ou azuis ou amarelos. Isso aí, desde que seja avental, tá valendo. Comentário. Botijão, fora da cozinha. Cozinha pode ter paredes de madeira, tá? Pode ter paredes de madeira, é o que está aqui na linha C. O que mais? Cobertura de material resistente ao fogo. Cobertura de material resistente ao fogo. Banheiros exclusivos para os cozinheiros. Maravilha, isso aí nós vimos. Tem que ter pia e geladeira e tem que estar junto ao refeitório. Tá certo? Essa aí é a nossa cozinha, pessoal. Bem tranquilinha. E a cozinha é só quando houver, tá certo? Só quando forem preparados, comida for preparada no canteiro. Nos canteiros de obra, é obrigatória a existência de local adequado para refeições. O local para refeições deve ter paredes que permitam o isolamento durante as refeições. Um parêntese sobre isso aqui, pessoal. Paredes que permitam o isolamento. Para quê, pessoal? Esse isolamento, o ideal é que o refeitório tenha uma entrada e uma saída. E o resto seja tudo isolado. Para quê? Para que o trabalhador que está vindo da frente de serviço dele com um martelo, com uma ferramenta, um serrote, enfim, uma placa de gesso, ele não leve isso para dentro do refeitório, tá bem? Ah, Thales, é improvável, mas não duvide. Se o refeitório tem só os bancos e as mesas lá, e não tem paredes, não é isolado, não tem a circulação assim mais restrita por essas divisórias, o que acontece é que daqui a pouco vai ter uma colher de pedreiro, um saco de argamassa e uma placa de gesso em cima da mesa. Então deve ser isolado para garantir também, onde é que fala a parte de higiene, conservação e limpeza? Aquela história, para garantir a higiene, conservação e limpeza, tá bem? O que mais? Próximo. Piso de concreto, cimentado ou outro material lavável, tá? Material lavável,
Cobertura que proteja de intempéries. Pode estar chovendo horrores lá fora que o pessoal deve estar sãos e salvos, almoçando ou na área de lazer deles, que o local para refeições também pode ser utilizado como área de lazer, eu vou falar disso. Ter capacidade para garantir o atendimento de todos os trabalhadores no horário das refeições. Pessoal, tem o canal do Alexandre Sabino, eu vou mostrar para vocês bem aqui, caso vocês não conheçam ainda. Ele é o rei das NRs, tá? O Alexandre Sabino, ele é o rei das NRs. Alexandre Sabino, acho que é de Oliveira. Alexandre Sabino de Oliveira. Ele é auditor fiscal do trabalho, tá? Ele trabalha com saúde e segurança do trabalho. Ele visita a obra todo dia, ele visita a fábrica todo dia, ele visita a indústria todo dia. E ele tem uma playlist aqui com 27 vídeos sobre a NR18, tá? Sobre a NR18. E pessoal, como ele visita muitas obras, ele fala da experiência dele, ele fala do trabalho dele, ele fala de casos que ele multou, tá certo? Porque ele é auditor fiscal do trabalho, ele pode muito bem autuar, embargar, interditar. E ele fala sobre a diferença entre embargar e interditar, tá? Então, resumo da história. Se inscrevam no canal do Alexandre Sabino, assistam essas 27 aulas da NR18, porque se você assistiu, pessoal, nada mais válido, nada melhor durante a jornada de aprendizado do que exemplos, tá? Se você tem um profissional que está dentro de obra, eu tenho uma experiência de obra, pessoal, mas é limitada, minha experiência de obra é pouca, tá? Não é aquela coisa que você pode dizer, ah, que experiência de obra. Não, eu tive dentro de obra pouco tempo, deu para aprender umas coisinhas, deu, mas esse sujeito, ele está fazendo visitas, ele está atendendo a denúncias de obras em situações irregulares o tempo todo, então ele tem condições de, nessas 27 aulas, citar exemplos para vocês, e muitos dos exemplos, alguns dos exemplos que eu estou passando para vocês, eu ouvi dele, eu ouvi das aulas dele, tá? Então chequem, se você é concurseiro raiz mesmo, quer fazer bonito lá na hora da prova, no que for, no que disser respeito à NR18, chequem o canal do Alexandre, tá? Principalmente essa playlist aqui, eu já deixei ela salva, já assisti parte dos vídeos e a intenção é assistir todo o resto. Dito isso, deixe-me ver. Aí tá, o que o Sabino diz, o que o Alexandre, auditor fiscal, é aquela história, né? O Newton diz que chegou longe porque se apoiou nos ombros de gigantes. Então eu estou me apoiando nos ombros do Alexandre Sabino quando eu digo isso aqui. Ele diz que se você tem 600 funcionários na obra, por exemplo, não precisa que o seu refeitório tenha capacidade para 600 funcionários. Você pode muito bem dividir o horário de almoço em 4 turnos e 150 almoçar de cada vez, tá certo? 150 almoçar de cada vez. Aí você começa lá, a primeira turma, os primeiros 150 vão almoçar 10h30 ou vão almoçar às 11, tá? E você faz, cada turma pode ter 30, 45 minutos para almoçar, tempo suficiente para que almocem, tá certo? Não necessariamente você precisa de um refeitório se você tem 8.000 trabalhadores na obra. Você ter 8.000 assentos e mesas para trabalhadores, tá? Não é por aí, você pode dividir em turnos sim. Mas o que a letra da norma, a letra crua da norma diz o seguinte: garantir o atendimento de todos no horário das refeições. Ter ventilação, iluminação natural e ou artificial. Aqui não relaciona, por exemplo, a ventilação do refeitório à área de piso, tá certo? Ter lavatório instalado em suas proximidades ou no seu interior. Ou seja, a turma está vindo da frente de serviço para almoçar. Eles têm de lavar as mãos. Nada mais higiênico, certo? E deve haver um lavatório ou dentro mesmo do refeitório, ali junto à entrada, ou próximo, na parte exterior, mais próximo, adjacente. Ter mesas com tampos lisos e laváveis. Thales, as mesas podem ser de madeira? Pessoal, eu digo que podem ser de madeira sim, tá? Por quê? Porque você coloca uma toalha de mesa ali, tá certo?
Você não deixa uma superfície, você trabalha bem a superfície, não vai deixar uma superfície áspera e tal, e cobre aquilo com um plástico, uma toalha plástica de mesa, com aquelas estampas bonitinhas de vó, aquelas estampas que lembram a avó da gente, lembram o café da manhã, com aquelas, enfim. Vai continuar, vai proporcionar essa superfície lavável para a mesa, se você for pensar, certo? Ter assentos em números suficientes para atender aos usuários. Continuando, pessoal, comentando aqui, porque você já pensou? Se eu tiver de pôr tampo de granito lá para cada um desses trabalhadores, porque é liso e lavável? Não, não é por aí, tá? Assentos em números suficientes para atender os usuários, ou seja, você não pode ter trabalhador comendo com um prato na mão, comendo de pé, tá certo? Ter depósito com tampa para detritos, então o restinho da costeleta de porco, o restinho do chambari lá, tá certo? O pessoal chama em algumas regiões de sarapatel, parece, chambari, enfim. Tá certo? O mocotó que colocaram ali para engrossar o caldo da panelada. Esses detritos aí, eles têm de ser depositados em recipiente, em depósito, com tampa. Ter pé direito mínimo de 2,80, assim como a cozinha, o refeitório, ele tem um pé direito mais amplo, tá? Tem um pé direito mais amplo, assim como a cozinha. Independentemente do número de trabalhadores e da existência ou não de cozinha, em todo canteiro de obra deve haver local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro para o aquecimento. Pessoal, é o seguinte: independentemente do número de trabalhadores ou da existência ou não de cozinhas. O que esse tópico está dizendo para a gente é o seguinte: mesmo que não tenha cozinha, deve haver local para exclusivo, tá? Local exclusivo para o aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro para aquecimento. Sabe o que isso aqui me lembra, pessoal? Micro-ondas. Isso aqui me lembra micro-ondas, tá? O que acontece? Vamos supor que o Alfredo, além de namorar, ele é bodybuilder, tá? Ele se inspira no Arnold Schwarzenegger, ele se inspira lá no Ronnie Coleman, o fisiculturista, e ele leva todo dia uma batata doce para o trabalho. Por quê? Porque depois que ele sai do trabalho, vê a gata dele, ele ainda vai para academia, tá certo? E o que acontece? A batata doce dele, ele cozinha pela manhã, mas na hora do almoço, que depois de almoçar ele come uma batata doce, na hora do almoço ela já esfriou. Por quê? Porque ele trabalha na Serra Gaúcha também, tá? Então deve haver um micro-ondas para que o Alfredo ele esquente a batata doce dele, porque ele é bodybuilder. Então, mesmo que não tenha cozinha, mesmo que os trabalhadores sejam uma terceirizada que traga comida para os trabalhadores, deve haver local para aquecimento, tá certo? Ah, Thalys, o micro-ondas pode estar no alojamento? Não pode. É proibido preparar, aquecer e tomar refeições fora dos locais estabelecidos neste subitem, tá bem? É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente. Tá certo, pessoal? O local para refeições não pode ficar em subsolos, tá? Eu passei por essa parte. Eu acho que eu pulei. Não pode estar no subsolo. Não pode ter comunicação direta com as instalações sanitárias. Ou seja, a porta do banheiro, pessoal, não pode estar desembocar, não pode dar direto, como o pessoal fala, não pode ter acesso direto ao refeitório. Você não pode sair do banheiro e estar dentro do refeitório, porque isso é um risco de contaminação biológica, tá certo? E o que acontece? Não pode ter porta que dá direto para o banheiro. A gente está falando de quê? Do refeitório. Pode ter um lavatório dentro do refeitório. Pode ter um lavatório nas proximidades. Mas banheiro não pode estar associado diretamente, tá? Não ter comunicação direta com as instalações sanitárias. Não pode ter porta que dá direto no banheiro. Não pode ficar abafado no porão ou no subsolo. Tem que ter água no refeitório,
e é proibido o uso de copos coletivos, tá certo? Área de lazer. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo quando eu finalizar a parte de áreas de lazer, tá? Depois eu vou retomar o restante. Depois eu vou retomar o outro trecho. Áreas de lazer. Nas áreas de vivência devem ser previstos locais para recreação dos trabalhadores alojados, tá? E isso, a área de lazer, se eles estiverem alojados, tá bem? Área de lazer para trabalhadores alojados. Podendo ser utilizado, olha que interessante, pode ser utilizado o local de refeições para esse fim. Então, o refeitório, ele pode ser usado para jogar um baralho, para jogar uma damas, tá? Para jogar um dominó, tá certo? Eles podem se reunir lá. Enfim, eles trabalham das 7 às 11, das 13 às 17. Aí depois das 18h30 ali, todo mundo tomou banho, o pessoal jantou. E eles jogam um xadrez, jogam uma damas, tá? Um truco, tá certo? Pode ser sim no local para refeições. Mas em locais maiores, normalmente em obras maiores, canteiros maiores, enfim, uma quadra de tênis, uma quadra de voleibol, uma quadra de futsal, tá certo? O trabalhador gosta muito de bola. O pessoal gosta de bola, pessoal. Você quer ver a turma alegre, é você falar no futebol da quinta-feira, tá? O que mais? Pessoal, lavanderia, a gente já tá fechando a parte de áreas de vivência, tá? Fechou praticamente. Eu vou encerrar esse vídeo e vou gravar um outro com os tópicos restantes, tá? Vou gravar um outro, olha só. Fechando instalações móveis, essa parte de demolição até as nossas ilustrações vai ser a parte 2 do vídeo. Por que vale a pena a gente investir bastante tempo na parte de áreas de vivência? Porque a banca explora bastante, tá? A banca explora bastante esses tópicos. Áreas de vivência devem possuir local próprio. As áreas de vivência devem possuir local próprio, coberto, ventilado e iluminado para que o trabalhador alojado possa lavar e passar suas roupas de uso pessoal. Pessoal, aqui é lavanderia, tá? Não é área de vivência mesmo. Mas enfim, no que diz respeito à lavanderia, deve ser coberto para que o trabalhador não lave roupa no meio do sol. Deve ser ventilado, tá? E deve ter uma área também ali, um stand-down, o pessoal chama de stand-down, eu acho. Na arquitetura, os arquitetos gostam desse termo. Stand-down. Stand-down. Arquitetura. Deixa eu ver o que aparece aqui, stand-down. Arquitetura. Enfim, pessoal, eu acho que eles usam outro nome, stand-down, arquitetura. Enfim, posso trazer isso num outro vídeo para vocês. Talvez eu não esteja lembrando o nome adequadamente. Beleza? Tá. Iluminado para que o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar. Ah, Thales, a banca disse só... deve dizer que o trabalhador alojado possa somente lavar e secar. Errado. Deve ter onde passar também, tá? Lembra do Alfredo que ele é bodybuilder, ele namora e gosta de usar roupa passada. Então, ele deve ter onde passar também. Esse local deve ser dotado de tanques individuais ou coletivos em número adequado. A empresa poderá contratar serviços de terceiros para atender ao disposto no item 18.4.2.13.1, sem ônus para o trabalhador. Ou seja, pode contratar uma lavanderia independente para que lave, seque e passe. Tá? Sem ônus. Não posso cobrar uma taxinha porque a gente vai lavar a sua roupa. Não. Sem ônus para o trabalhador. Instalações móveis. E aí é o nosso último tópico. Instalações móveis, inclusive containers, serão aceitas em áreas de vivência, ou seja, serão aceitas para cozinha, serão aceitas para tudo que for área de vivência, pessoal. De canteiro de obras e frente de trabalho, desde que cada módulo
possua área de ventilação natural efetiva de no mínimo 15% da área do piso, composta por no mínimo 2 aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna. Mínimo 15% da área do piso, isso aqui tem que lembrar, tá certo? Composta de no mínimo 2 aberturas adequadamente dispostas para permitir eficaz ventilação interna. Lembrar disso. Possua pé direito mínimo de 2,40 metros. Atenção para esse número. Qual é o pé direito mínimo de instalações móveis, inclusive containers? 2,40. Garanta os demais requisitos mínimos de conforto e higiene estabelecidos na SNR. Possua proteção contra risco de choque elétrico e contatos indiretos. Lembrar disso aqui, tá, pessoal? Contatos indiretos. Ah, contatos diretos. A questão trouxe para você. Contatos diretos não, contatos indiretos. Porque se você enfia uma chave de fenda na tomada, por exemplo, a tomada é um contato direto. Então deve proteger contra riscos de choque elétrico por contatos indiretos, contatos não intencionais. Você encostou na parede metálica ali do container, você tomou uma descarga. Já pensou que loucura? Aí não, aí é um contato indireto. Mas se você pôr uma chave de fenda na tomada, você não está me ajudando, né? E deve ter aterramento elétrico. Nas instalações móveis, inclusive containers destinados a alojamentos com camas duplas, tipo beliche, a altura livre entre uma cama e outra é de no mínimo, aqui chega um ponto que eu queria. Ah, Thales, você mostrou a beliche militar, diz que a beliche militar no alojamento comum tinha que ter 1,20, mas aqui está falando que a altura mínima entre uma cama e outra e o teto é de 90, tá? Porém, pessoal, aqui a gente está em instalações móveis. Para instalações móveis é 90, para alojamento normal é 1,20. Não confundir, pelo amor, tá? Pelo amor, não confundir. 90, container, instalações móveis. 1,20, alojamento edificado normal, tá certo? Qual o pé direito mínimo do container? 2,40, tá certo? O que mais? Pessoal, atenção para isso aqui é importante. Tratando-se de adaptação de containers originalmente utilizados no transporte ou acondicionamento de carga, deverá ser mantido no canteiro de obras à disposição da fiscalização do trabalho e do sindicato profissional, laudo técnico elaborado por profissional legalmente habilitado relativo à ausência de riscos químicos, biológicos e físicos, especificamente para radiações, com a identificação da empresa responsável pela adaptação. Pessoal, há containers adaptados, tá? Eu vou mostrar para vocês essa situação aqui, ó. Veja só. Isso aqui é um container de carga. Quem olha de fora vê e fala, poxa, isso é um container de carga. Mas quando você abre, olha o que tem dentro do container. Tem uma instalação sanitária. Olha os lavatórios aqui. Olha os vasos sanitários aqui. Veja os chuveiros, tá? Então, assim, quem olha de fora, container. Quem olha de dentro, instalação sanitária. Aí, o que que acontece? Esse container aqui, no passado, ele transportou aparelhos de raio-x, vamos supor. Transportou resíduo nuclear. Aí você me pega e coloca um container desse, sabe para quê? Para banheiro. Aí você pega e coloca um container desse para cabine sanitária, tá? De maneira nenhuma, tá, pessoal? De maneira nenhuma. Aí você me faz um container desse de lanchonete, igual tem. Eu não estou conseguindo achar, mas eles fizeram umas aberturinhas bem interessantes. Ficou parecendo uma lanchonete. Cabine sanitária, containers metálicos. Acho que foi aqui. Aqui, ó. Veja só. Pessoal, se você vai usar o container, ele não pode ser um container que transportou elementos radioativos. Ele não pode ser um container que transportou agrotóxico, por exemplo. Porque são danosos. Oferecem riscos. O curioso é que aqui a gente tem o container quando ele chegou na obra.
E aqui a gente tem um container depois de uns 2 meses de uso, enfim. Depois de um bom tempo de uso aí, já perdeu essa cara de bonitinho, né? Já tá com mais com cara de container de obra mesmo. Aí o que acontece, pessoal? Olha só, deve haver 2 aberturas dispostas de maneira que haja a circulação adequada e digo mais, 15% da área do piso. Se o seu container tem 2 por 5, que vai dar um total de 10 metros quadrados, ele tem que ter 1,5 de abertura, tá? Precisa esses 1,5 metros quadrados serem necessariamente postos em uma única abertura? Não, você pode ter 75 metros quadrados em uma abertura e 75 metros quadrados em outra abertura. Olha aí, os nossos containers que podem ser usados para instalações móveis, tá certo? Interessante, né, pessoal? Aí o que acontece? O que a gente tem no interior aqui? Certo? Ele tem 2,40 de largura por 6. Aqui ele tem 6 de comprimento e tem 6 cabinas. 6 cabines. Ou seja, cada cabine tem 1 metro e aqui ele deve ter dividido. Essa porta aqui deve ter 90. Deve ser 1 metro por 1,20 essa cabine aqui, tá? Essa outra porta aqui, ela tem 80, 70, 80. Então, tem 1,20 por 1, pessoal, essa cabine. E lembrando, qual a área mínima para o vaso sanitário, gabinete sanitário? 1 metro quadrado. Qual a área mínima para o gabinete de banho? 0,80 metros quadrados. Aí eu pergunto para você aqui, esse container, ele tem uma área de piso de 6 por 2,5, tá? 6 por 2,4. Só abrir a calculadora aqui, calque. 6 vezes 2,4. 14,4 metros quadrados. 14,4 metros quadrados vezes 0,15. Ele tem que ter 2,16, tá? 2,16 de abertura. Só a porta já tem 80 por 2,10. Somando com o vitrô basculante aqui, vai atender a NR. Mas qual o problema desse container? Checa aqui comigo. Altura, 2,38. Isso aqui está em milímetros, tá? É 2.380 milímetros, convertendo para metros, 2,38 metros. Mas a norma diz que o pé direito mínimo para as instalações móveis é de 2,40. Ele está com 2,38. Ficou abaixo. Por 2 centímetros não passou. Se você pega um fiscal do trabalho, que ele já viu um monte de coisa errada no seu canteiro, tá? Pessoal, é o seguinte, uma obra ela não é multada por uma coisa errada, tá? Nenhum auditor fiscal do trabalho vai chegar lá e multar a sua obra e embargar a sua obra por uma coisa, a menos que essa uma coisa seja risco grave e iminente de vida do trabalhador. Mas nunca é só por uma coisa. Ele chega e vê o banheiro imundo, ele chega e vê gente de chinelo na obra, ele chega e vê escavação de talude instável, sem escoramento, um talude de 3 metros, uma escavação de 3 metros, e o sujeito lá embaixo, sem escoramento nenhum, sem escada, sem nada. Então, nenhuma obra é embargada por uma coisa só. Aí o que acontece? Sua obra está cheia de imperfeições, cheia de irregularidades, e por final, o seu container tem 2,38 ainda. Ah, mas é só 2 centímetros a menos. Está fora de norma, tá? Inclusive, esse H-Max Locações aqui, ele deve se basear nisso. Ele deve pensar assim, não, são só 2 centímetros. Mas o container dele está fora de norma, tá? O container dele está fora de norma. A letra da norma está aqui, ó, pé direito mínimo de 2,40. Deve ser protegido de contatos indiretos. Deve ter aterramento elétrico, ou seja, tem que ter um aterramento aqui, tá? Para descarga, uma haste cobreada, cravada na parte exterior aqui, aterrando a carcaça, tá? O que mais? E se transportava agrotóxico, produto químico, produto radioativo, tem que ter laudo de profissional. Na verdade, não pode ser usado, né? O laudo tem que estar testificando de que o container não era usado para aquilo. Essa é a realidade. Pessoal, a gente chegou em demolição, tá? Demolição já vai ficar para o próximo vídeo, mas eu quero mostrar o seguinte para vocês. Veja só, tabelitas marotas. Veja só. Eu fiz um resumão aqui das alturas mínimas de pé direito das áreas de vivência, tá?
Foi aquilo que eu falei para vocês. Em situações normais de temperatura e pressão, nos nossos instalações normais, que não são móveis, não são containers, o pé direito mínimo é de 2,5. Então, falou qualquer coisa abaixo de 2,5 e não é instalação móvel, você já corta fora. Lembrar que, se o pé direito mais alto que nós temos é o de cama dupla, beliche, tá? Tem que ter 3 metros se for cama dupla, isso para alojamento, se for cama simples, 2,5. Vestiário, 2,5. Cozinha e refeitório, lembre-se que ele pede pés direitos mais amplos, 2,80. E as instalações sanitárias, 2,5. Tá? Larguras mínimas, banco do vestiário, mínimo de 30. Isso aqui já vai entrar em conteúdo do próximo vídeo. Bandejão, deixa eu ver o que mais. O colchão, ele tem que ter uma altura de 10 centímetros. A borda inferior do gabinete sanitário, ela tem que ter um máximo de 15 centímetros. A altura mínima entre uma cama e outra, se for instalações móveis, eu vou deixar um sublinhado nisso aqui. Se instalações móveis, 0,90. Se for no alojamento normal, 1,20, tá? Alojamento 1,20, lembrar disso, alojamento normal. Altura mínima entre uma cama e outra e altura mínima entre a última cama e o teto. Divisórias dos vasos sanitários, isso aqui são alturas, a gente está falando de altura. Lembra da situação do rapaz de 1,90, 2 metros que eu falei lá, um jogador de vôlei que foi pego no antidoping e agora ele está como servente de pedreiro na construção civil. Coitado, pobre Giba. Ok, Giba não. Mas enfim, pessoal, um sujeito tá lá, ele é um brutamontes, ele vai ficar com a cabeça de fora mesmo, tá? Por quê? Porque a divisória só tem 1,80. A altura mínima do tapume, a gente vai falar de tapume no próximo vídeo, 2,20. Distâncias, a altura do mictório para o piso, a distância máxima, a altura máxima. Isso aqui poderia estar muito bem na tabela de cima, porque é uma altura. 0,50, 50 centímetros. Espaçamento mínimo entre as torneiras, tá? É 0,60. Lembrar dessa imagem aqui, ó. 60 é o espaço básico para o ser humano aí. 60 é um espaço básico, tá? Então, se você tem menos de 60, nos lavatórios tipo calha, nos mictórios tipo calha, a coisa já começa a ficar apertada. O pessoal já vai começar a se acotovelar. Espaçamento mínimo entre as torneiras e a gente pode colocar até mictório aqui também. Mictório. Diâmetro mínimo do tubulão a céu aberto. Próximo vídeo. Altura das divisórias do gabinete sanitário. 1,80. Tá repetido aqui, eu já tinha colocado. Tá? 1,80. O que mais, pessoal? Gabinete sanitário. Área mínima do gabinete sanitário. 0,80 metros quadrados. Opa, gabinete de banho, perdão. Banho, 0,80 metros quadrados. Sanitário, 1 metro quadrado. Módulo, cama e circulação, 3 metros quadrados. Área mínima. Ventilação, lembrar disso aqui. Não especifica ventilação para local para as refeições, cozinhas e instalações sanitárias. Diz só que a ventilação deve ser adequada, tá? Porém, o vestiário ele tem 10% de área de piso, alojamento 10% de área de piso, instalações móveis, os containers, eles têm que ter 15% de área de piso e mínimo de 2 aberturas. Mínimo de 2 aberturas. E pessoal, eu não sei se porta conta como abertura de ventilação, tá? Eu não sei se conta. O que mais? Tabelas. Tabela 7, os armários. Armário comprido, ele tem 1,20 de altura por 30 de largura e a profundidade é padrão, tá? E o armário largo, ele tem 80 por 50, e quanto às divisórias? Isso aqui é uma divisória, vai ser uma divisória horizontal, deixando 80 para cima e 40 para baixo, e no armário largo vai ser uma divisória vertical, deixando 25, tá errado isso aqui, deixando 25 para cada lado, tá? 25 para cada lado. 25. Maravilha. Pessoal, podem ser de madeira as paredes das instalações sanitárias, o piso dos chuveiros pode ser de madeira. Lembrar que pode ser
lembrar que o piso tem que ser antiderrapante, tá? E pode ser colocado estrado de madeira. O piso dos alojamentos pode ser de madeira. A parede dos alojamentos, o piso dos vestiários, a parede dos vestiários, as paredes das cozinhas e o piso do trabalho dos andames, que é conteúdo da última aula. Então essas tabelas são tabelas resumos, tabela para se checar antes da prova, tá? Áreas de vivência. Áreas de vivência é bastante cobrado, Aí eu separei, pessoal, fotos, tá? Deixa eu mostrar essas fotos para vocês, essas ilustrações. Algumas eu coloquei a fonte, algumas não. Eu tinha de postar esse vídeo. Esse vídeo era para ter saído na quinta-feira, para vocês terem uma ideia, pessoal. Hoje é sábado, 5 horas da tarde de sábado. Vaso sanitário tipo sifonado, tá aqui. Vaso sanitário tipo turco, eu já mostrei essa imagem. O sujeito se equilibra aqui, se flexiona, tá? E vai fazer o que ele tem de fazer. Isso aqui são lavatório tipo calha. Lavatório tipo calha. O espaçamento mínimo entre uma torneira e outra deve ser de 60 centímetros. Parte de demolição, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de instalações para mostrar para vocês. Ah, tá. Aqui. Deixa eu vir nessa parte aqui. Os EPIs, lavatório sem coluna, lavatório com coluna, lavatório tipo calha. Isso aqui é um mictório tipo calha. Mictório individual e o mictório tipo calha. Vai vendo isso aí, tá? O que mais? Os armários. Esses armários, eles atendem a NR, tá? Lembra que não podem ser aqueles armários guarda-volumes, aqueles pequenos guarda-volumes. Pessoal, o que restou aqui é conteúdo para a próxima aula, tá? Então, eu agradeço a vocês por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo valeu a pena, deixa o like, deixa o gostei aí, tá bem? E acompanhe a próxima aula e veja as aulas anteriores também pertinentes à NR18. Fica o meu abraço, até mais. Galera, obrigado. Tchau, tchau.